Olá pessoal, muito bom dia a todos. Eu relutei bastante em dividir isso com vocês, mas eu sempre ensino que peso dividido fica mais leve. E então eu quero partilhar uma coisa muito particular, muito pessoal minha, uma luta que eu estou vivendo e confesso, está pesado. Eu preciso que Deus levante sirineus para me ajudar a carregar essa cruz. Tenho prosseguido, claro, tenho produzido os vídeos, tenho desenvolvido pautas para vídeos, estou escrevendo o tomo 2, a história de Mitra, o efeito Lúcifer, a história infantil, o vampiro que não gostava de sangue. Mas eu tive que cancelar muitos seminários na base, vocês sabem disso, quem acompanha a nossa agenda sabe disso. Acontece o seguinte, no começo desse ano, o meu filho começou a ter alguns sinais de depressão. A minha esposa já teve depressão e eu já narrei isso nos nossos livros, está na nossa literatura. E foram momentos muito tristes, sabe? Você vê alguém deprimida, você vê alguém desmotivada, você vê alguém formado em medicina com tanto potencial, que só chora, que não queria se alimentar, apática, que não queria sair de casa, que tentou suicídio muitas vezes. E finalmente, quando ela recebeu o diagnóstico, o prognóstico, o tratamento certo, as coisas estabilizaram, mas levaram-se anos. E a gente guardou isso em segredo, por medo de julgamento da igreja, achar que é demônio, que é retaliação. Somente os nossos familiares e a nossa liderança espiritual sabia, ninguém mais. E hoje eu venho mais uma vez aqui dar cara a tapa, eu sei que isso pode gerar críticas, mas é humano. Eu quero mostrar para vocês que os heróis da fé não têm capas, não têm máscaras, que eles choram, que eles sangram, que eles caem, que eles levantam, que eles aprendem com erro e que eles sofrem, né? Elias pediu a morte, Jó pediu a morte, Paulo chegou a dizer, a morte para mim é lucro, o viver é Cristo. Então há momentos de abatimento, eu sei disso. E esse ano, num dia que eu saí de casa e existe um certo peso sobre mim, eu sei que Deus está tratando, tá? A gente carrega um peso de culpa, você que é pai, que é mãe, a gente fica pensando onde é que nós erramos. Será que eu cobrei demais? Será que pelo meu filho, ser filho do Daniel Mastral, ter uma mãe médica, ser escritor, será que isso não gerou para ele uma expectativa muito grande, uma cobrança muito grande? Eu tenho que produzir, eu tenho que ser tão bom ou melhor que os meus pais? Não sei se a corda se esticou demais, eu não sei se foi isso, ou se foi o padrão hereditário, uma vez que a mãe teve depressão, ele herda um patrimônio genético também disso. Mas no começo desse ano ele começou a ter sintomas de depressão. E aí a gente percebe isso, se alimenta mal, cai o rendimento na escola, se torna apático, às vezes se descuida com a higiene pessoal. E aquilo foi nos preocupando, levamos ao psiquiatra, levamos à terapia, procurei dar mais atenção. Nesse momento a minha família precisa muito de mim, então por isso que eu estou em casa e cancelei os seminários. É Deus, família, ministério, eu tenho que cuidar da minha casa, eles precisam de mim nesse momento de dor, nesse momento de dificuldade, nesse momento de batalha, que toda a família adoece, todos nós sangramos juntos, choramos juntos, claro que também nutrimos esperanças juntos, né? E procuramos fortalecer a nossa fé nele, que tudo pode, porque sozinho a gente não pode. Então, nesse ano, bem num dia que eu me afastei de casa, que eu saí, eu abracei ele, dei um beijo, ele estava bem. 2 horas depois, minha esposa ligou e disse que ele não abria a porta do banheiro, estava trancada, então ela correu, pulou a janela e encontrou meu filho morto no banheiro. Sim, ele tentou suicídio. Então minha esposa encontrou meu filho morto no banheiro, todo cortado, tinha sangue pelas paredes, sangue no chão, remédios, cartelas de remédio jogadas pelo chão e inerte. Minha esposa ressuscitou ele, fez massagem cardíaca, fez respiração boca a boca, ligou para mim, falou, nosso filho está morrendo. E a dor de um pai não tem palavras.
Eu fui o mais rápido possível para casa. Eu sinceramente não achava que era tão grave assim, eu pensei que ele só estava tonto. E quando eu vi minha esposa mantendo ele vivo, chamamos a ambulância, levamos para o hospital. Felizmente Deus tem nos dado graça e condições de ter um convênio médico. Ele foi para um pronto-socorro, ficou 6 horas lá para se compensar, para sair do risco, né? Teve que fazer lavagem estomacal e tudo mais, mas ele entrou em coma profundo. E assim que ele estava considerado estável, ele foi transferido para uma ambulância de UTI para um hospital, foi para uma UTI, ficou 4 dias na UTI, desses 4 dias ele ficou 2 dias e meio em coma, ele não acordou. E os médicos diziam pra gente que talvez ele acordasse sequelado, que talvez ele acordasse com uma sequela, que talvez ele acordasse sem enxergar, sem movimento dos braços, com amnésia. Então nós oramos muito por ele, informamos a nossa equipe de oração, pouquíssimas pessoas sabiam disso, só a nossa equipe de oração, a família. E posteriormente, claro, eu partilhei com as minhas ovelhinhas também, né, para que elas somem conosco em oração. Eu nunca quis ser peso para ninguém, ao contrário, eu aconselho, eu dou direção, eu ajudo, eu abraço. E eu quero pedir perdão a vocês por às vezes não poder responder os e-mails, não responder as solicitações, porque esse soldado que vos fala está muito ferido. E eu tenho procurado renovar minhas forças nele. Eu estou fazendo terapia, eu estou fazendo tratamento pós-traumático, estou indo na psiquiatra, estou sendo medicado. A minha esposa também está tomando remédio. Meu filho está tomando remédio, está tomando lítio, está tomando quetiapina e está tomando antidepressivo, é um coquetel. Está fazendo terapia 3 vezes por semana, eu estou indo 2 vezes por semana. Minha esposa voltou a ser medicada, porque o tratamento pós-traumático para não desestabilizar a gente. Então nós estamos sendo cuidados naquele tripé que eu sempre falo, né? É o suporte, apoio médico, suporte medicamentoso, acolhimento familiar, né, e amparo em orações. Então nós temos orado juntos, orado por ele, orado com ele, e tudo isso, esse tripé de oração, somado à oração dos justos, tem nos mantido em pé. Ele saiu do hospital, ele saiu lúcido, ele ficou uma semana internado na UTI, ele saiu lúcido, ele saiu bem, papai, eu não vou mais fazer isso, e nós achamos que, contrariamos, na verdade, né, a orientação médica que era para que ele fosse internado numa clínica psiquiátrica, porque ele estava tentando contra a própria vida, e isso é um paciente de alto risco. Então eu achei que a gente podia tentar internação domiciliar, e levamos ele para casa, claro, regramos, apoio terapêutico, apoio medicamentoso, orações, acompanhamento com o psiquiatra a cada 15 dias, mas em 3 dias ele tentou tirar a vida novamente. Ele deixou um bilhete dizendo: papai e mamãe, eu lamento porque eu não consigo corresponder às expectativas de vocês. Eu nunca vou ser um filho que vocês desejavam ser, eu não vou conseguir sucesso que vocês tiveram, eu sou muito cobrado. Eu sou filho do Daniel Mastral, mas eu não consigo ser espiritual assim, eu sou criança, eu tenho 15 anos. Uma amiga dele tentou suicídio, ele tentou persuadi-la e ele não conseguiu, e ela quase conseguiu morrer. Ele perdeu uma gatinha que ele amava muito, atropelada na porta de casa. Tudo isso foram gatilhos e foi só piorando. Enfim, eu tive que interná-lo numa clínica psiquiátrica. Ele ficou 22 dias internado numa clínica psiquiátrica, e é muito ruim porque mistura transtornos mentais com dependente químico. E os dependentes químicos são muito agressivos, e esse estresse, essa agressividade nele, gerou nele algo na boca chamado guna, que era também chamado boca de trincheira. Era uma doença que os soldados da Segunda Guerra tinham. Esses soldados, eles tinham má alimentação, né? Eles fumavam demais e muito estresse. Então isso é uma infecção bacteriana que pode descer pelas vias aéreas e faz um estrago. Eu percebi que ele estava com guna, fotografei a boca dele, mandei pro dentista. Ele falou: olha, ele está sofrendo muito estresse aí, porque ele é um menino de paz, ele é um menino bom, e os dependentes químicos eram muito agressivos. A clínica não tinha nenhuma queixa, era uma clínica para menores, não tinha boletim de ocorrência, não tinha, como é que se diz,
queixa no Reclame Aqui, não tinha processo, então eu estava mais tranquilo. Olhei a clínica, era limpa, eu não senti nenhum cheiro ruim. Pai olha essas coisas, né? Mas ele ficou 22 dias lá e passou muito estresse, né? Assim, ele é de paz e machucaram ele, agrediram ele, bateram nele. Ele optou por ser vegetariano porque ele tem pena de comer os animais, de que os animais morram para servir de alimento para ele. E ele estava comendo arroz, feijão e salada, então ele estava desnutrido, né? A nutricionista não acolheu o nosso pleito de colocar uma proteína, um ovo, sei lá, uma proteína de soja. Então ele estava mal alimentado, sofrendo bullying, né? Tendo as coisas dele roubadas, tênis roubado, shampoo roubado, sendo agredido. A terapia era para ficar 3 meses, eu não suportei aquilo, eu tirei ele no 22º dia, eu como pai, né, como tutor, eu tinha esse poder, eu tirei ele. E aceitamos o desafio de uma internação domiciliar. Ele faz agora terapia 3 vezes por semana, faz acompanhamento psiquiátrico. Ele melhorou bastante, ele não tem mais vontade de se matar, ele não se corta mais. Mas quando ele foi internado, ele cortou a jugular, né, a artéria das mãos, né, do pulso, e minha esposa tamponou, e aí sim que gerou a internação efetiva. Antes disso ele estava relativamente bem, se não fosse a tentativa de suicídio pela 2ª vez, ele teria ficado em casa. Então ele passa muito tempo em casa, ele está apático, ele está comendo mal, ele está dormindo mal. Ele não tem mais desejo de sair. Às vezes ele está um pouco animado, ele joga comigo, a gente brinca, conversa, sai junto, mas ele está apático, ele está sofrendo. E às vezes ele escreve num diário dele que isso não é vida, que ele não quer me ver sofrer. Eu e minha esposa estamos em internação domiciliar. A gente não pode sair de casa, não pode tirar o olho dele, então a minha esposa vigia ele de noite, eu vigio ele de dia. E a gente fica 24 horas em casa, por isso eu cancelei os seminários, mas eu estou produzindo em casa, para honra do Cordeiro e vergonha do Inferno. Eu estou escrevendo os livros, eu estou fazendo a pauta dos apontamentos, usando toda a força que eu tenho e a que eu não tenho. Então, eu acho que vocês merecem saber a verdade que a gente está passando. Orem pela gente, intercedam pela gente, cada joelho dobrado é uma espada que se ergue. Peço que vocês compreendam a minha limitação e não conseguir responder a todos vocês. Eu sei que vocês pedem conselho, direção, oração. Eu, sinceramente, diante de Deus, eu me esforço. Tem dias que eu tô bem, tem dias que eu tô mais animado, que Deus renova, mas tem dias como hoje, como ontem, eu tô mais abatido sem derrotado não. Então não veja isso como uma fraqueza, veja isso como uma fase que passa, como tudo vai passar. Eu sei que ele vai ficar melhor, eu tenho retorno com a psiquiatra essa semana, vai mudar a medicação de novo. E ele está sendo bem acompanhado, mas olha, a terapia é cara, ele está fazendo, eu estou fazendo, medicação é cara, minha esposa está sendo medicada, eu estou sendo medicado, meu filho está sendo medicado, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho os bichos para cuidar, tenho alimento para trazer para casa, então... Veja bem, não estou obrigando ninguém a investir na gente, pelo amor de Deus, entendam isso. Eu só estou dizendo que nesse momento eu conto com a paciência de vocês e eu talvez não conseguir responder a todos. Conto com a compreensão de vocês e talvez não aparecer todos os dias nas redes sociais. Conto com as suas orações, que são muito importantes, muito pode o justo na sua súplica. E se você está sofrendo isso, sabe que vai passar. É uma luta. Se eu estou conseguindo, você também consegue. A gente vai chorar, vai se abater, mas as nossas lágrimas vão regar um canteiro de flores e um dia vai perfumar o mundo. Você vai ter um testemunho extraordinário, maravilhoso para dar, como eu sei que eu vou ter também. Nós passamos por aflições, na vida teremos aflições. Jesus chorou, Eliseu pediu a morte. Faz parte, Pedro negou Jesus 3 vezes, ficou assustado, teve medo, né? Timóteo não foi curado, né? Eliseu morreu da doença que ele tinha, né? Trófimo não foi curado, então nem sempre Deus pode interagir, nem sempre Deus pode ajudar, nem sempre Deus muda as circunstâncias, mas Ele usa as circunstâncias para nos mudar e eu estou tentando transformar essa experiência em propósito. Eu estou procurando transformar essas lágrimas em pérolas para edificar a sua vida, para fortalecer a sua vida diante dele. Então eu quero pedir que vocês não esqueçam da gente, que vocês mandem a sua oferta de amor voluntária para nos sustentar nesse momento, porque nesse momento a gente só precisa de colo.
Colo de Deus e colo dos verdadeiros cristãos, do remanescente fiel. Precisamos de pessoas que cuidem da gente, sabe? Que orem pela gente, que apoiem, que incentivem, que invistam, que compreendam que é só uma fase, tá? Eu não estou aqui lamentando, não estou pedindo, Pai, afasta de mim esse cálice, porque tem propósito em todas as coisas. Se Deus socorresse o filho naquele momento, nós não teríamos Cristo. Se Deus tirasse o Filho da cruz, não teríamos o cristianismo. Então há coisas que a gente tem que passar e em tudo dai graças. Eu sei que a tribulação produz para nós paciência e esperança, e às vezes tem um fogo estranho que vem sobre nós, que nós não sabemos o que é, mas ele vem para nos polir, para nos lapidar, e cada vez mais isso tem me aproximado de Deus, me aproximado da fé, não tem turvado minha fé em momento algum. Mas eu acho que eu devia essa satisfação a vocês, devia essa explicação a vocês, tá bom? Então, é isso que eu tinha a falar. E eu peço apenas que vocês orem pela gente, tá bom? Muito pó de justo na sua oração. E peço perdão por não aparecer todos os dias e perdão por não poder acolher a todos. Porque nesse momento a gente precisa só de abraço. E Deus é Deus. Deus tem cuidado da gente, eu não tenho fraquejado na minha fé, tenho procurado produzir, mesmo porque isso é terapêutico, eu tenho que pensar em outra coisa, não consigo ir para academia, eu não tenho dinheiro para investir na academia, mesmo se eu tivesse, eu não iria, eu não tenho ânimo, eu tenho que ficar olhando ele, eu tenho que ficar em casa, a gente está fazendo um revezamento. Eu estou aqui agora, eu vim comprar pão, vim passar no mercado, comprar suprimentos, e minha esposa está com ele. Então é assim que é uma fase só, tá? Vai passar. Em nome de Jesus vai passar. E eu conto com as suas orações e com a sua compreensão, viu, querido? Que Deus te abençoe e te guarde grandemente. Forte abraço, Daniel, viu? Fiquem com Deus. Esse louvor, ó, Cup of Life, me ajudou tantas vezes. Vai ajudar de novo. E vai te ajudar também. Que esse testemunho venha te dar força onde você não tem força. Venha saber que o cristão passa por luta sim. O cristão chora, sangra, cai, mas continua lutando, porque nele nós somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe e te guarde.